Enfim, vamos lá. O João... Não, eu fecho, eu só fiquei preocupado porque o João sumiu, acho que é por causa do ar-condicionado? Não sei. O João vai sentar aqui hoje porque ele quebrou que deu problema no óculos dele, ele vai ficar sentado aqui. Não, mas tá. Então, hoje a gente vai terminar aquele critério de topologizabilidade. Eu vou recordar o que a gente fez. E aí depois a gente vai ver como que a gente imita aquela ideia de construção de topologia inicial para definir convergência inicial. E aí vai ser de onde a gente vai tirar, por exemplo, convergência produto, convergência de subespaço, muita coisa parecidíssima com o que acontece em topologia geral. Eu não vou fazer, como aqui são só tópicos selecionados, eu não vou fazer como que seriam as convergências finais, que é o que seria o análogo de quociente, de espaço de convergência e tal, porque é enrugado, tipo, é mais chatinho que de topologia quociente, e justamente por essas delicadezas, a convergência quociente ela não se traduz necessariamente como topologia quociente. Tem umas diferençazinhas, porque meio que você está quocientando é a convergência e não a topologia, então algumas coisas não conversam bem. Mas eu vou fazer só a inicial porque sim, que é o que a gente vai precisar. Mas tá, então na última aula, a gente estava provando esse teorema aqui, uma convergência L em x, ela é topologizável, ela vem de uma topologia, C e somente C, a L é pré-topológica, então ela é uma convergência centrada, isótona, que tem aquela propriedade de minimalidade, de ter filtros minimais, e quando você faz a aderência composta com a aderência, isso aqui é igual a aderência. A prova que a gente começou, um lado era que se a L ela é topologizável, então a L é pré-topológica. Esse aqui é automático porque toda convergência induzida por topologia tem as propriedades que uma convergência pré-topológica tem que ter. E quando a gente faz isso aqui, tinha colocado, era um exercício bem automático de uma proposição que a gente tinha feito, que o fecho topológico é igual à aderência da convergência. Então, como isso equivale para todo S contido em X, segue que a aderência é idempotente, ela composta com ela dá ela. Porque isso já acontece em topologia, o feixe do feixe é o feixe. Então esse lado foi. Para o outro lado, reciprocamente, se L é pré-topológica, e a aderência
é idempotente, então é essa parte que eu deixei como exercício, ainda vou deixar como exercício, que é só musculação. Quando a gente declara A contido em X, aberto, C e somente C, a aderência do complementar é igual ao complementar. Então, em outras palavras, a gente está usando a aderência para dizer quem são os fechados. Um cara é fechado quando é igual à sua própria aderência. E aí eu estou usando isso para dizer quem são os abertos. Os abertos vão ser os complementares de coisas fechadas. Então, a gente declara isso. Assim, ganha-se uma topologia T'. Agora, o que a gente vai mostrar é que a convergência induzida por T' é a convergência L. Tá? Então, como a convergência induzida por T' é, em particular, pré-topológica, basta a gente mostrar o seguinte: Hzinho de x é igual a n de x, onde n de x são os v's contidos em x, tais que x pertence a um interior. Então, a gente vai pegar os filtros de vizinhança de um pontinho com respeito à topologia T', vai mostrar que esse filtro é igual a Hx, onde Hx são onde isso aqui é a upla de filtros tal que para todo x pertencente a x, se um filtro converge com respeito a L para x, então a gente vai fazer isso. Esses Hx são os filtros que existem porque a L a gente está supondo que ela é pré-topologia. Então tem uma família de filtros, para cada pontinho, família de filtros centrados, que converge para o x com respeito a L, e tal que qualquer filtro que converge para x com respeito a L, contém o Hx correspondente. Então, se a gente mostra isso aqui, nota que acontece o seguinte, ó. Se a gente mostrar essa igualdade, então um filtro converge para x com respeito a L, C e somente C, ele contém o H de x, só que o H de x é igual a nx, então C e somente C, o nx está contido em F, mas isso aqui é C e somente C, o filtro converge para x com respeito à topologia T'. Então a gente vai ter mostrado que a convergência induzida por essa topologia é a convergência L. Portanto, a gente mostrou que a convergência L veio de uma topologia. Tudo bem? Agora, musculação. Daria para colocar isso em Fundamentos 2, mostrar a inclusão de conjuntos.
Porque agora realmente é só bobagem. Ida. Vamos mostrar que quem primeiro... não é ida, né? Vou mostrar essa inclusão. NX contido em HX. Então, a gente vai pegar um animal que mora aqui dentro e vai mostrar que ele mora aqui dentro. Show? Show. Então, se eu pego um A que pertence ao filtro de vizinhanças original, então existe um F contido em X fechado, ou seja, a aderência dele é igual a ele. E quando você faz o complementar dele, essa coisa vai ser o aberto, o x pertence ao x menos f, e isso aqui está contido no A. Né? Existe um aberto, então esse cara está no interior, então é porque existe um aberto que contém esse ponto e está contido no cara. Só que ser aberto nessa topologia é ser complementar de um fechado. Ser fechado é isso. Então, até aqui, só traduções. Pam. Bom, mas veja. Ocorre que o filtro H de X converge para o X. E disso, a gente, como tem isso aqui, então, como ocorre que isso aqui acontece, e como x não pertence a f, f é igual à aderência de f, e a aderência de f, por sua vez, é a união dos limites dos filtros que interceptam f. Lembra, isso aqui era sinônimo disso aqui. Para todo G que pertence a F1, G inter F é diferente de vazio. Essa era a definição da aderência. Era o conjunto, era a união dos limites dos filtros, tal que esses filtros, os elementos desses filtros interceptam esse F, que a gente está usando para tomar a aderência. Era essa a definição. Se o X não pertence a essa união, já que ele não pertence a F, significa que não há nenhum filtro que tenha ele como um dos seus limites que intercepte, que todos os elementos interceptem o F. Só que o que acontece? Esse filtro converge para o X. Então, acho que fica mais fácil eu escrever primeiro. Então, como isso aqui acontece, segue que existe um Hzinho que pertence ao H de X, tal que o Xzinho pertence ao H, isso sempre acontece porque ele é centrado, e pois Hx é centrado em X. E quando você faz H inter F, isso aqui é vazio. Veja, essa parte sempre acontece, porque o X pertence a todo elemento do H de X. Não precisa se preocupar com isso. Agora, se não fosse verdade que existe um Hzão satisfazendo isso, seria porque todo Hzão intercepta o F. Interseção não vazia.
Mas então o H, esse Hzão de X, seria um dos F's satisfazendo isso, tal que o X pertencente ao L de F. Então o X estaria na aderência, mas ele não está. Portanto, isso aqui acontece, logo, isso aqui diz para a gente que o H está contido em X menos F. X menos F está contido em A. Então, uma coisa do HX está dentro do A. Filtro. Portanto, A pertence a esse aqui. Então, a gente pegou um cara aqui, e para mostrar que esse cara está aqui, a gente encontrou alguém aqui dentro dele. Hã? Ah, isso. A posteriori eu não errei, porque eles são iguais. Tá, mas só a posteriori. Tudo bem? Musculaçãozinha. Agora outra inclusão. HX dentro do NX. Então, essa aqui que é bonita, tá? Então, seja W pertencente a HX. Podem acontecer duas coisas. Pode ser que quando eu fizer o X menos W, isso aqui já seja fechado. Isto é, pode ser que a aderência dessa coisa seja igual a esta coisa. Logo, esse W já é aberto. E acabou. Poderia ser que esse cara que eu peguei no H de X já fosse um aberto. Então ele já é um aberto que tem um xzinho. Acabou. Mas pode ser que não. X menos W pode ser diferente. Então, vou colocar aqui. Se o X menos W é diferente ele pode ser diferente, daí a gente faz um mumble jumble. A gente faz isso aqui. Então, lembra que como tinha um exercício, não, foi um lema, a gente provou, que se a convergência é centrada e eu tenho um S, isso aqui sempre acontece porque eu posso fazer aquele truque de usar sequências constantes, ultrafiltros principais. Então, quando ela é centrada, então, e eu tenho a garantia de que coisas constantes convergem, eu consigo garantir essa inclusão. Então, em particular, é diferente, mas sempre está contido. Como eu estou dizendo que é diferente, é porque a inclusão é própria. O único jeito. Então, se a inclusão é própria, agora o que a gente faz é considerar essa coisa aqui. U como sendo X menos a aderência de X menos W. Então, assim,
Essencialmente, se o complementar do que eu quero não é fechado, eu tomo o fecho. Tomo o fecho dessa coisa e aí eu pego o complementar disso que vai ser um aberto. Esse aberto vai ser um aberto que vai ter o xzinho, esse xzinho aqui, e ele vai estar dentro do W. Portanto, o W será uma vizinhança. Esse vai funcionar como uma topologia, porque em topologia aparece o interior do W. Exato. Isso. Então, se fizer eu peguei um cara aqui que o complementar não é fechado. Então, quando eu fecho o complementar, eu estou tirando umas coisinhas aqui de dentro. O que sobra é menor do que eu tinha no começo, e é o interior. No contexto topológico seria o interior. Então, é uma coisinha um pouquinho menor que é de fato aberta e está dentro daquele cara. Então é isso que a gente vai fazer. Só que isso aqui vai ficar melhor para a gente ver. A aderência é uma união de limites. Então isso aqui por De Morgan, é a interseção de x menos os limites dos filtros que interceptam o x menos w. Isso aqui é só eu pegar isso aqui, trocando o f por essa coisa e metendo um De Morgan na coisa. Tudo bem? Tá bom. Agora, isso está contido no W justamente porque eu estou pegando, essencialmente, essa inclusão que era própria e passando a complementar dos dois lados. Então, se era própria aqui, agora ainda é própria. Eu mantive a inclusão estrita, só que aí fica o complementar desse continua o complementar desse, só que o complementar disso é o W. Então, já está dentro de onde a gente quer. Falta mostrar que o xzinho está lá dentro. Então, U está contido no W. Foi, agora, U pertence a T', isto é aberto. É porque eu estou fazendo complementar de um fechado. Porque justamente como a aderência ela é idempotente, sempre que a gente pega o fecho de alguém, essa coisa é fechada. Por ser idempotente. Ó, se você faz isso aqui, faz x menos u, peraí, eu entendi quando eu falei, mas acho que eu estava bêbado quando eu escrevi, talvez. Não, tá. Ó, você faz a aderência do x menos u isso aqui, x menos u é isso, x menos u é x menos isso. Então, isso aqui fica assim, ó. Isso aqui é a aderência da aderência do x menos w. Porque aqui é o x menos u, então é x menos quem era aquilo ali.
aderência x menos x, esse cara morre, fica só isso. Só que isso é igual a aderência de x menos w, que é igual a x menos 1. Então, de fato, x menos 1 é igual à sua própria aderência. Então, ele é fechado. Ficou meio confuso? Não, sim. Não. Essa porcaria é só isso. Entra aqui. Isso aqui é aderência idempotente. Então, esse AD vira só AD. E aqui fica x menos w. Só que, de novo, a aderência de x menos w é x menos 1. Então, a aderência desse animal é esse animal. Portanto, é fechado, portanto, é aberto, que é o que precisava satisfazer para ser aberto. Então, é aberto. Finalmente, o xzinho pertence a esse u. Por quê? Porque o w pertence... A gente pegou esse w justamente em hx e assim se peraí, o U é a interseção dessas coisas. Então, todo filtro que não intercepta... É que aqui eu só escrevi isso. Se o x não pertencesse a U, então o que a gente estaria dizendo no fundo é que o xzinho pertence ao complementar de todos os limites de filtros que interceptam o complementar do W. Então, o xzinho pertenceria a L de F para todo F que intercepta o x menos W. Só que qual é o problema? Ah, não, desculpa. O U é interseção. Então, se o x não está no U, então existe um filtro que intercepta o x menos w. Ah, pronto. Tá, agora faz sentido. Eu só estava com preguiça mesmo. Tal que o f converge para o x. É exatamente o que a definição está falando. Xzinho não está nessa interseção. Então, tem algum filtro assim, tal que o xzinho não está no complementar dos limites. Ou seja, esse filtro que satisfaz isso converge para o xzinho. Tudo bem? Só que o que acontece? A convergência, ela é pré-topológica. Então, se isso acontece, então isso acontece. Porque esses caras são os menores filtros que convergem para o x. Só que, de novo, esse filtro que satisfaz isso, ele é próprio. Sempre, eu não estou colocando, mas todos os filtros que a gente usa são próprios.
esse filtro que está satisfazendo isso aqui contém o HX. Como o W pertence ao HX e o HX está contido em F, então eu estou dizendo que todo mundo do F tem interseção não vazia com o complementar do W, mas em particular, W interseção X menos W seria diferente de vazio. Não tem como. Por isso que realmente é isso aqui que impede essa coisa de acontecer. Recapitulando, se isso acontecesse, teria uma testemunha, um filtro que intercepta o complementar do W, ou seja, todo mundo do filtro intercepta o complementar do W, e esse filtro converge para o X. Esse filtro convergir para o X obriga que esse filtro contenha o HX, só que o HX tem como membro o W. Fudeu, porque o W teria que ter interseção não vazia com o seu complementar. Porque o W está aqui, isso todo mundo está aqui, isso aqui ia acontecer. Absurdo. Logo, a gente mostrou que U é um aberto de telinha, é um aberto da topologia telinha, contido no W que tem o xzinho dentro, ou seja, o W pertence às vizinhanças, é uma das vizinhanças. Então foi-se a outra inclusão, portanto mostramos isso e disso segue aquela coisa. Então, essa é a demonstração do teorema de German. Que German, você estava no dia? Não. Ah, tá. Foi o dia que eu apontei para a carteira achando que... Ah, tá. Isso. Verdade. Que eu trouxe aqueles livros pesadíssimos. Então, isso mata a nossa curiosidade. Quando tem outros critérios de quando que uma convergência vem de uma topologia, mas esse que eu acho que é o mais simples assim, de mexer. Tem outros, mas... Então pronto. Tudo bem? Bom, agora são 11h34, temos tempo para fazer algumas discussões. Okay. Então, certo. Então, recapitulando o negócio aqui, a gente tinha definido que se lambda e mi são convergências em x, então a gente escreve lambda maior ou igual que mi, ou mi menor ou igual que lambda, se para todo f filtro próprio ou toda net x alfa em x, se acontecer isso aqui, então acontece isso aqui.
Ou, se acontecer isso aqui, então acontece isso aqui. Que é a ideia de que é mais fácil convergir nessa menor do que nessa. Então, se você consegue garantir que converge nessa, você já automaticamente garante que converge nessa. E aí, a terminologia lambda é mais forte do que mi. Ou mi é mais fraca. Do que lambda. Tá? Então a gente tinha visto essa terminologia na aula passada, que a gente vai usar agora. Aí, como a gente vai entrar naquela ideia de construção de coisa inicial, etc., eu vou começar aquela mesma discussãozinha que eu fazia quando eu introduzi. Considere que você tem espaço, uma convergência, se você quer a menor ou a mais fraca, nesse sentido. Então, se der um déjà vu, a ideia é que dê um déjà vu mesmo. É para ativar a memória afetiva de vocês. Então, situação. Suponha que sejam x e y conjuntos e f de x em y uma função. Se lambda é uma convergência em y, então existe alguma convergência em x que torna f contínuo? Estou usando o mesmo esquema de discussão, porque eu não sou criativo. Eu tenho uma ideia, eu vou tentar repetir ela 1000 vezes. Então, eu estou com uma convergência aqui, esse x é só um conjunto, quero alguma convergência que torne essa função contínua. Ou seja, sempre que algo convergir aqui para algum lugar, eu quero que ele convirja para cá. Tem, né? Vazia. Se você pegar a convergência vazia, aquela onde porra nenhuma converge, então essa função vai ser contínua por vacuidade. Ela vai ser contínua porque nada aqui converge, então essa implicação é sempre verdadeira. O limite todo dá vazio. Vazio. Tudo bem. Tá, mas é por vacuidade porque eu estava lendo. É o modo de. Estou com essa convergência aqui, vazio. X implica. Eu estava lendo ela assim. Aí quando eu leio assim, tipo, isso aqui nunca tem um xizinho tal que isso aqui é verdadeiro. Então essa implicação é verdadeira por falta de testemunhas. Você estava pensando na definição que você dá no livro. Via inclusão.
Isso, vínculo, é que aquela lá eu não gosto. Eu escrevo lá, mas eu penso assim. Mas tá. Então essa resposta é trivial. Em certo sentido, não interessa. O problema é que aqui tem poucos filtros que convergem. Ela é pequena demais. Então você pode perguntar se existe uma que tenha um pouco mais de informação. Então você se pergunta por será que teria uma que é isso, ou ela é mais forte, sim, do que qualquer outra que torne ela contínua. Isso. A gente gostaria de uma. Qualquer outra convergência que eu colocar aqui, veja, se eu tenho essa aqui, se eu colocar uma outra convergência minha aqui, agora em X, isso aqui ainda é verdadeiro. Essa convergência é forte demais, na verdade. A convergência vazia, ela é forte. Ela é mais forte de todas as convergências que existem, porque ela é tão forte que ninguém consegue satisfazer os critérios que ela impõe. Então você vai procurar a menos forte ou a mais fraca, que é daí que vem a ideia da topologia fraca, aquela mesma coisa. Vocês vão ver que é muito parecido. Mas então o problema aqui é que a gente deixou ela ser forte demais. Então a gente reformula a pergunta: se lambda é uma convergência em Y, então existe a convergência mais fraca em X que torna F contínua, existe uma convergência que é mais fraca do que todas as outras que torna essa coisa contínua. Tá? Então, perceba que, por exemplo, se eu pego uma convergência se a convergência em Y, por exemplo, ela fosse centrada, e aqui eu quisesse colocar uma convergência que já não é o vazio, que é um pouco... Ela é menos forte que a convergência vazia. Então tem algumas coisas que convergem. Eu teria que pelo menos garantir que essa convergência daqui fosse centrada também. Porque se eu tivesse uma coisa assim, ó... Sim. Mas vocês vão ver que a ideia é quase a mesma do que a gente faz em topologia. Ó. Se, aqui eu já usei lambda, se mi é uma convergência, que torna F contínua, o que acontece é o seguinte, eu vou escrever com linguagem de net, ó. Se x-alfa convergisse para x, então f de x-alfa teria que convergir para f de x. Então, se isso que acontece, se acontecer, se ela funcionasse. Mas, se eu tivesse uma outra convergência com a mesma propriedade, as duas iam desembocar aqui, ó. Isso ia implicar isso e isso ia implicar a mesma coisa. Só que se eu estou querendo a que é mais fraca,
Eu quero que essa convergência que eu quero encontrar, ela sempre esteja desse lado da coisa. Eu quero que ela sempre seja implicada pelas convergências que já fazem isso acontecer. Então, olha que massa. Imagina que a convergência que eu estou procurando, eu vou chamar ela de coração, porque é o que eu quero, é o que vai aquecer meu coração. Eu quero que sempre que alguma outra faça isso, eu consiga garantir isso, porque eu quero que aconteça isso. Eu quero que ela seja a mais fraca, eu quero que ela sempre esteja desse lado aqui, da ponta. Eu vou forçar isso aqui a acontecer. Eu forço isso. Então, eu uso isso para definir o que significa isso. Justamente para que qualquer outra que... esbarrou e aconteceu isso. Opa, aconteceu de mim. Então, você usa isso para definir esse negócio. Assim, eu acho que quando a pessoa está num cenário que ela está interessada muito em convergência, é bem mais fácil entender a definição de topologia inicial, essas coisas, por que você faz do jeito que faz assim. Porque está justamente fazendo, você está pegando o mínimo que você precisa para que sempre dê certo esse negócio. Então, só melhorando o texto, se Mi é uma convergência que torna F contínua, se Mi e Mi' são convergências que tornam F contínuo, a gente tem isso aqui. De modo que, se valesse a recíproca de estrela, a gente teria a Mi' mais forte que a Mi, ou a Mi mais fraca que a Mi'. Como a gente está procurando a mais fraca que faz isso, a gente chegou na definição. Então, definição. Sejam X conjunto Y espaço de convergência e F de X em Y função. Para uma net X alfa em X, a gente vai definir essa coisa aqui, F menos 1, essa notação fica merda, defina vamos ver se vocês concordam com essa notação, depois qualquer coisa a gente troca, tá? Eu vou definir o que é, eu quero que X alfa convirja com respeito a essa convergência para X, C e somente C, o F do X alfa converge com respeito a L para F de X. Ou seja, na prática, eu estou dizendo que X pertence ao limite dessa net aqui com respeito a esta convergência, C e somente C, o X pertence à pré-imagem do limite isso. Porque isso aqui é eu dizer que
Quando eu aplico a f em x, ela é um limite dessa net pelo L. Então, na prática, para quem gosta de álgebra, é como se eu estivesse definindo isso aqui assim, ó. Fica uma definição quase algébrica do que é, de como essa convergência funciona. Eu quero calcular ela numa net, ou se for num filtro vai ser a mesma coisa, mas eu quero calcular ela aqui. Qual seria o sentido dessa ferramenta nessa composição? Não é como função, né? É como relação. Porque ele pode... É como pré-imagem. Então, a rigor... Isso aqui não fica tão bonitinho. Tá, mas você tem razão. Mas na prática é isso. Ó. Você quer decidir para onde... Você quer decidir se uma net converge para um ponto. Você aplica a função e vê se, quando você aplica a função, converge lá. Se convergir lá, você diz que convergiu aqui. A moral da história é exatamente essa. E funciona igual para filtro, tá? A gente vai dizer que um filtro G converge para x, C e somente C, quando você faz a f do G, isso aqui converge para o f do x aqui. Mas isso é a mesma coisa que você dizer, se você quiser expressar assim, você pode dizer que a f menos 1 do L de G é a pré-imagem dos limites. Isso, eu vou mostrar que funciona. Mas só estou dizendo como que ela vai ser. Tá, mas ela vai ter esse comportamento aqui. Que é uma convergência, pelo menos enquanto convergência é uma convergência. Eu só estou criando um critério de... Não, mas existe. Eu pego uma net, eu peguei um filtro, fica mais fácil de entender com filtro talvez. Quem eu vou associar a esse filtro? Eu vou associar a pré-imagem do limite do filtro induzido. Então, peguei um filtro ou peguei uma net. Olho isso em Y para F. Lá, a convergência L existe. Então, eu tenho os limites dela. Isso me dá um subconjunto do Y. Eu puxo ele com a pré-imagem. É para esses caras que a convergência vai. Que a coisa original vai. Existe. É uma convergência. O que a gente tem que provar é que teorema f menos 1, colocar assim. Um filtro assim, que tem a propriedade que a gente quer, que é a mais fraca. Então, se Mi é uma convergência, então duas coisas, né? Quando a gente faz f de x com essa convergência indo para o y com L, isso aqui é contínua. E se eu pegar qualquer outra convergência que torna isso aqui contínua, então Mi é mais forte do que essa convergência f menos 1 de L. F menos 1 de L. Isto é, f menos 1 de L é a mais fraca a tornar f contínua. Isso. É isso que a gente tem que mostrar. Que ela existe. Só mostrar que ela funciona. Tudo bem? Que horas são, por gentileza?
11h56. Ah, a gente está com bastante tempo hoje. Tá. Então, prova. Tem que mostrar que isso aqui de fato acontece, tipo, se x-alfa converge para x com respeito a isso, então isso aqui acontece, isso seria ser contínuo. Mas eu usei isso para definir quando acontece. Então, justamente, se para essa coisa aqui acontecer, é porque isso aqui aconteceu. Então, sim. Caso contrário, não ocorreria. Não ocorreria x-alfa convergindo para x. A gente pegou de propósito para fazer ser contínua mesmo. Já definiu assim. Agora, por sua vez, se f de x com uma convergência μ em y é contínua, o que a gente quer mostrar é que essa convergência é mais forte que essa convergência fraca que a gente definiu. Então, se converge aqui, tem que convergir aqui. Mas veja, é esse desenho. Se x-alfa converge com respeito a μ para x, então, em particular, pela continuidade de f, a gente tem que isso aqui acontece. Só que aí, não adiantou. Pela definição dessa convergência, isso aqui basta para garantir que isso aqui aconteceu. Então, esse implicou esse. Ou seja, de fato, μ é mais forte que esse negócio aqui. Bacaninha. É feito para dar certo. Parece trivial porque foi feito para ser fácil. Tipo, foi feito para, é o que a gente quer que aconteça. Só para vocês verem que isso é bem mais comum do que parece, ó, antes de colocar uns exercícios que eu vou atualizar na lista, mas exemplo. Se x está contido em y, e YL é espaço de convergência. Tem um espaço de convergência e uma coisa menor. Como que eu gostaria de dizer que uma coisa converge na coisa menor? Eu empurro com a inclusão, ou seja, eu vejo se a coisa já converge enquanto coisa aqui dentro. Se convergiu, eu digo que convergiu. Então, a convergência de subespaço é o exemplo mais natural de coisa que você já faria assim. Você olha lá e como ela converge lá, você usa para fazer aqui. Então, a convergência induzida pela inclusão e de x e y é tal que
uma net x-alfa converge para x, C e somente C, x-alfa converge para x. Assim, como deveria ser. É aquela coisa que às vezes eu já vi o pessoal falando assim, quando encontra um negócio muito estranho em matemática. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Eu já vi o pessoal usando isso. Aqui isso tá, porque tá muito... Se você abrir no lugar certo, vai estar que na Bíblia tá exatamente assim. Tinha que ser assim, a convergência da inclusão. Deixa eu ver se eu peguei um outro exemplo aqui, ou se já pulei direto. Tá, já pulei direto. Mas eu vou colocar como exercício e mostrar o seguinte. Deixa eu só ver. Que aqui eu comecei um pouco mais leve do que no caso topológico. No caso topológico, a gente tinha uma família de funções, né? Aqui tem só uma funçãozinha, só para ver. Mas antes de ir para esse caso, só colocar aqui exercício. Seja f de x em y como no último teorema. Mostre que se L é centrada, isótona, pré-topológica, pronto. Então, f-1 de L também é centrada, isótona, pré-topológica, respectivamente. Isso. Então, mas usando o net fica muito de boa. Por exemplo, se no y nets constantes sempre convergem, quando você pegar uma net constante no x, para ela convergir nessa convergência, você tem que garantir que a imagem dela converge aqui. Mas a imagem vai ser uma net constante. Acabou. Se esse aqui é isótono, é aí que você tem uma net e uma subnet, e a net maior, a net cujo filtro é menor converge, quando você empurrar a função, vai continuar sendo subnet lá. Aqui você vai garantir que converge porque é isótono. Voltou, pipipi. Para topologia também. O topológica, mostrar que é só topológica, tem dois jeitos de fazer. Você pode ou fazer usando nossa caracterização, mostrando que a aderência dessa convergência ela vai ser idempotente, porque pelos passos anteriores você já mostrou que ela vai ser pré-topológica. Ou você faz via abstract nonsense, usando argumentos de categoria, usando aquela coisa de como você caracteriza a topologia induzida por uma convergência. Que tinha lá um negócio de que ela é a mais forte das mais fracas, pipipi, tinha uma coisa assim lá. Dá para fazer saindo lá sem mexer com essas coisas também.
Mas aí vocês fazem do jeito que vocês preferirem. Ou não façam. O que inclui, né? Eu prefiro não fazer. É um jeito de fazer é não fazer. Mas tá. Em particular, esse é o tipo de coisa que não vai funcionar tão bem para convergência forte, que isso aqui a gente chama de convergência fraca, né? Isso aqui é a convergência fraca induzida por F. Se a gente tivesse uma situação onde aqui tem uma convergência e aqui tem uma e aqui não tem, você ia querer a convergência mais forte que está nesse negócio contínuo, e aí ia ficar um pouco complicado, porque veja, para uma coisa convergir aqui, você vai precisar de uma testemunha aqui que convirja. É esse que complica as coisas. Porque aqui, onde a gente definiu, para esse negócio convergir no x, essencialmente você converge aqui. Eu estou usando o y como um artifício. Agora, se eu quero definir uma convergência aqui, para eu usar o x como artifício, eu dependo de que exista uma testemunha que em algum sentido essa net induz a net original e um ponto que foi para esse ponto. E aí complica muito. Ela fica bem mais complicadinha. Por isso que eu nem quero tocar muito no assunto. Mas aí essas coisas não funcionam mais tão bem na convergência forte. Então, aqui em particular, nesse resultado, o que está sendo dito secretamente é o seguinte, ó. Se você tem x, se você tem y espaço topológico, e você faz alguma construção, pega a convergência inicial, a convergência fraca, a convergência que ela vai fazer é a mesma que você faria se pegasse a topologia fraca. Então as coisas coincidem. Então se você tem um espaço topológico e olha o subespaço topológico, é a mesma coisa que se você pegasse a convergência induzida e olhasse a convergência induzida. As coisas vão conversar. Com o outro lá não é sempre assim não, o outro é mais enrugado. Mas enfim. Só colocar aqui para fechar, colocar aqui e a gente acaba. A mesma coisa, aqui a gente fez para uma função. A mesma coisa poderia ser feita se em vez de f de x em y, tivéssemos fi de x em yi para todo i num conjunto de índices espaço de convergência. Então imagina que eu tivesse um conjunto x fixado, e para cada i eu tenho uma função fi que sai do x e vai no yi, que é espaço de convergência. Aí a mais fraca, não faz muito sentido falar a menor. A convergência mais fraca em x capaz de tornar todas as FIs contínuas é simplesmente
Isso aqui, ó. Eu tenho uma net aqui. Eu quero dizer que ela converge no x1. Eu quero que ela seja capaz de, para cada i, fixa um izinho, eu quero que ela consiga garantir isso aqui. Mas eu não quero só que ela garanta isso. Eu quero que se qualquer outra... Vou colocar aqui que eu não sei o que ela é. Se qualquer outra satisfaz isso... De novo, para todo i, eu quero que isso seja capaz de garantir que isso acontece. Então, o que eu faço? Eu meto um somente C aqui para todo i. Então, a gente define a convergência fraca induzida por essa família de funções como sendo definida dessa forma. Nota que... Espera aí, deixa eu ver se eu não... 12, 12, tá bom, dá para fazer isso. Nota que, se, por exemplo, x é igual ao produto de todos esses y's, e a fi, que está saindo do x e indo no y, é apenas a projeção, deixa eu usar outra letra, j. Então, o que a gente está dizendo é que uma upla Z alfa converge para Z no produtório, C somente C para todo I, o Z alfa I converge para o ZI. Então, a cara da convergência pontual, por exemplo, fica muito mais explícita, que é a convergência pontual. Tá, então, o que ficaria como exercício disso é exercício mostre que adapta essa demonstração, mostre que tal regra determina a convergência mais fraca que torna as FIs contínuas e aí mais algum sobre convergência produto que eu vou colocar na lista. Porque tem umas coisinhas que a gente vai precisar, tipo assim, se x alfa converge para x em xão e y alfa converge para y em yzão, você pode fazer essa coisa do produto e aí você vai valer que x alfa e y alfa converge para x alfa, para xy no produto. Aí eu vou deixar essas coisinhas como exercício, verificar essas propriedades. Porque a gente vai usar isso na próxima aula, que enfim a gente vai entrar numa coisa chamada propriedade exponencial. A gente vai estudar, a gente vai ver que secretamente, quando a gente define o que é... Pega a definição de homotopia, vocês conhecem. Moralmente é um caminho, quando você aprende em topologia.
É um caminho entre as duas funções. Está deformando continuamente, pipipi. Aqui não é moralmente, aqui é um caminho. Tipo, você consegue de fato um homeomorfismo, um isomorfismo na categoria dos espaços de convergência, que vai realmente associar essa homotopia a um caminho entre as funções no espaço de funções. Então, aí eu vou precisar falar para vocês de como é a convergência no espaço de funções. E aí, como a gente vai estar mexendo numa coisa que a gente vai precisar dessa função aqui, ó, c de xy cartesiano x em y, vou precisar de uma função dessa cara. Aqui vai estar com a convergência produto, dessa aqui. E aqui vai ter uma convergência que eu vou explicar para vocês, chama convergência contínua. Tá? É essencialmente a menor coisa que você precisa para fazer esse tipo de trem aqui, ó. Quem nunca quis fazer isso? Se Fn converge para F, Xm converge para X, mostrar que esse limite com duplo índice vai para Fx. Isso aqui é o sonho. Isso aqui trivializa muita coisa. E essa convergência que a gente vai colocar é meio que... Se você só quer isso, bota ela e funciona. A gente vai ver isso com calma, sem pressa. E a gente vai ser a parte da matéria que vai começar a flertar com a análise funcional. Aí, a gente vai ver isso e na semana que vem Arzelà Ascoli, provavelmente. Nesse contexto. Vai ser legal, prometo. Mas tá bom. A não ser que tenham dúvidas, até sexta. Tem dúvidas? Não, então...